Aí ele vai trazer algumas observações relevantes aqui em relação à ética social cristã. Primeiro eu quero trazer um texto, tá? Quero trazer um texto e aí em cima desse texto analisar as diversas situações que estão sendo discutidas aqui, tá? Então a partir desse texto, estudo de caso, vamos analisar as diversas situações. Olha só. Texto de Mateus capítulo 5, versículos 13 ao 20. Mateus 5, versículos 13 ao 20, que diz: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Ok? Então veja, o sal atende a uma função, e na época de Cristo, né, contextualizando essa passagem bíblica aqui, a situação na qual não haviam refrigeradores, tá certo? Para preservar os alimentos, e assim nós tínhamos, por exemplo, alguns que eram preservados com sal. Inclusive o sal era algo de extremo valor na sociedade antiga, né, da época de Cristo. Tanto que a palavra salário deriva de sal, ok? Porque, de fato, algumas pessoas eram pagas com sal. Com sal que hoje não tem, né, quase não tem valor. Tem algum valor que você tem que comprar no mercado. Você não colhe sal em algum lugar. Então tem um valor, mas é um valor muito menor do que aquilo que ele teve nesta época, tá certo? Então veja aqui que o sal, né, a relevância dele, né, a conservação, tá certo? Ou para a alimentação culinária, né, o tempero, um importante tempero. E como ele serve, então, metaforicamente para nos conscientizar acerca do nosso papel em relação à sociedade. Vós sois o sal da terra. Então, sem a vossa ação, se a vossa ação não for efetiva, ela não vai atender a demanda, que é a preservação, tá certo? Então, cada opção correta feita, cada decisão correta tomada, cada vez que você não envergonha o nome do Senhor, mas você o glorifica com essas atitudes, mesmo atraindo sobre si alguns prejuízos, alguma perseguição, muitas das vezes algumas rejeições por parte daqueles que têm a sua má conduta, denunciada pela sua boa conduta, ok? Mesmo assim, desempenhando a sua função de sal da terra, você é preservador da sociedade. A sociedade não entrou em bancarrota, não foi ladeira abaixo, não se autodestruiu por causa da presença daqueles que são sal da terra, que preservam de fato, aquilo que há de bom ainda nessa terra, nessa sociedade. E aí onde há a questão, a grande interrogação. Se for insípido, se a ação não for mais efetiva, se não houver mais a benéfica influência, se não houver mais uma postura de contradição em relação aos erros, mas se começarem a tomar a forma do mundo, como Paulo assim alertou, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, pela lei, transformai-vos pelo Espírito Santo de Deus, por meio de Cristo. Então veja, quando ele recomenda, quando ele alerta, não vos conformeis, não tomeis a forma, não estejais conformes, tá certo? Então, essa situação de contradição, na qual você preserva a terra da destruição, sendo sal, sendo um elemento, tá certo? Que entra aí para preservar, para não permitir a putrefação, a destruição. Então, se esse sal for insípido, para nada mais presta, torna-se inútil e assim é desprezado. E muitas das vezes a igreja tem que tomar muito cuidado para que ela não se deixe levar pela atitude de muitos que de fato têm tido uma ação insípida, principalmente aqueles que seguiam de uma forma dúbia. Então na igreja ele tem uma ação, mas no mundo a sua ação segue conforme, segue conforme o costume desse tempo, segue conforme a maré. Então ele é influenciado. No mundo ele não influencia, ele é influenciado. E assim temos pessoas que são prejudiciais, extremamente prejudiciais, quando passam a ideia de estarem associadas à igreja. E assim dão péssimo testemunho. Outra questão, outra característica aqui de contraste, veja. Vós sois o sal
mas também vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Muito bem, então, uma vez que é luz, a presença desse que a luz dissipará as trevas nas quais, como Cristo mesmo disse, ele alertou aos judeus em certa situação: vós não vêm para a luz porque não querem ter vossos pecados descobertos. Então, muitas das vezes, a presença, né, de uma pessoa que está se pautando pela verdade da palavra de Deus é como uma luz que alumia em meio às trevas, tá certo? Trazendo aí uma referência, uma questão referencial, e trazendo também um forte elemento de denúncia, né, para aqueles que estavam em trevas, que se confiavam nessas trevas para continuarem suas práticas, são agora denunciados por aquele que pode ser qualificado como de fato uma luz, tá certo? Então tem a questão dele ser uma referência, porque Cristo disse: não se esconde uma cidade ficada sobre um monte, ou seja, todos a veem, todos são testemunhas de que ela está ali, a sua presença é vista. Não se acende não se acende uma vela, não se acende uma candeia, como colocado aqui, não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas sim no velador, num lugar adequado, num lugar de destaque. Então tem a questão de ele ser referência e tem a questão também de ele ser denúncia. Ele é uma referência, ele está ali sendo exemplo para os demais. E ele também, por meio desse exemplo, denuncia aqueles que antigamente estavam em trevas, mas agora estão sendo contraditados por aquele que se torna luz. É aquele que é luz, aquele que se manifesta como uma luz em meio a essas trevas. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, redunda aí, né, em glória, né, em testemunho, em benefício, tá certo? Para o próprio Deus. Esta boa atitude, essa boa ação dos seus servos, que são de fato o sal da terra e a luz do mundo, como colocado aqui pelo Senhor Jesus Cristo. O nome de Deus é glorificado. Então, o reino de Deus é estabelecido. O nome do Senhor é louvado. Então, o testemunho que é dado por aqueles que se comportam dessa maneira, e a sociedade é beneficiada, é preservada, porque de fato são sal da terra, e também é bem orientada por aqueles que se tornam referência ou luz em meio às trevas. Então, em vez das pessoas tenderem para as trevas, nas quais praticam seus pecados e suas injustiças, agora tem como referencial aqueles que se tornam luz dentre elas. Tá ok? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Isso que eu acho fundamental, que eu acho muito esclarecedor, principalmente para aqueles que pensam que o Antigo Testamento foi rasgado e jogado fora, o que é um total equívoco. O Antigo Testamento, as leis que ali estão, as narrativas históricas, né, proféticas, as leis que ali estão, cumpriram-se completamente, cumpriram-se absolutamente. Não caiu nem um jota, nem um tio sem que tudo se cumprisse. Cumpriu-se em Cristo Jesus, porque apontavam para Cristo Jesus. Sendo assim, elas foram completamente realizadas, cumpridas, e Cristo, tendo cumprido toda a lei, ele obteve para nós, por meio do seu sacrifício vicário substitutivo, carregando sobre si os nossos pecados, ele atribui a nós os méritos da sua salvação. Então, por meio da graça, Cristo nos salva, atribuindo a nós, imputando a nós os méritos da sua justiça. Justiça essa obtida, sendo ele cumpridor de toda a lei de Deus. Uma vez que ele cumpriu toda a lei de Deus, uma vez que ele não tem nenhum pecado, uma vez que ele é filho de Deus e levou sobre si as nossas enfermidades, né, o nosso pecado, imputa a nós agora a sua justiça. Tá certo? Para nós havia nosso pecado e condenação, porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Então, a nós havia pecado e condenação, mas em Cristo há justiça e salvação. Cristo toma nosso pecado sobre ele e imputa a sua justiça a nós. Assim Deus, olhando do céu, vê o sangue do seu Filho amado sobre nós, e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Assim a justiça de Cristo está imputada
a nós, né? Atribuída a nós. Assim, a lei está completamente cumprida, realizada em Cristo Jesus. Assim, nós não nos reportamos mais à lei, não porque nós desprezemos a lei, não porque a lei tenha sido jogada na lata do lixo, e sim porque a lei foi completamente cumprida e realizada em Cristo. Assim, nós nos reputamos a Cristo. Cristo, o único meio de salvação, o único nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, em Cristo se cumpriu a lei e nós recorremos diretamente a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Assim, Ele é a nossa lei, Ele é o nosso sábado, nele nós temos pleno descanso em Cristo Jesus. Veja só, né, como isso é extraordinário, como isso é maravilhoso, o conhecimento dessa verdade. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nenhum i, nenhum j, nenhum tio, jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o menor ou mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, este será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Porque nós temos condições, porque Cristo exige isso de nós. Porque Cristo exige que a nossa justiça exceda, e não somente exceda, mas exceda em muito, a dos escribas e fariseus. Por causa da motivação que há. Então, enquanto em uns há a mera motivação de ser louvado pelos homens em relação aos escribas e fariseus, e por isso eram reputados por verdadeiros sepulcros caiados, nos quais havia aparência de zelo, aparência de piedade, mas que internamente havia podridão, tá certo? Putrefação. Em relação aos discípulos de Cristo Jesus, a motivação é completamente diversa. Há em Cristo Jesus perdão suficiente para todos os pecados. Então, todos são perdoados em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus há uma religação para com Deus. Em Cristo Jesus há um restabelecimento, tá certo? Há uma regeneração do ser humano. Assim, a motivação para o cristão é 1.000.000 de vezes muito mais forte do que para quaisquer outros grupos da sociedade. Assim, torna para eles o cumprimento das leis de Cristo muito mais fácil. E a justiça deles, de fato, excede em muito. Porque Cristo é a fonte dessa justiça. Cristo é a fonte dessa motivação. Por exemplo, em relação ao perdão. E alguns podem até ter dificuldades. É muito fácil ter dificuldade nessa área. Perdoar a pessoa as ofensas que ela cometeu, as injustiças que ela sofreu. Né? Perdoar aqueles que cometeram essas injustiças para com ela. Qual a motivação que Cristo deu? Como é que ele alimentou a nossa motivação para a prática do perdão? Ele fala, olha, todos os teus pecados que eram muito maiores, some-os, né? Os pecados que você cometeu em relação a mim, Cristo Jesus dizendo, né? Os pecados que nós cometemos que ofendem a Deus e que foram comprados por Cristo. Todos os nossos pecados são perdoados em Cristo Jesus. E a salvação nos é ofertada, nos é dada de graça, pela graça. E os méritos de Cristo são imputados a nós. E nós somos regenerados e feitos nova criatura. Temos a partir daí comunhão íntima e plena com Deus, sem termos feito qualquer coisa como merecimento a isso. Então Cristo perdoou totalmente nossa dívida. E aí você pega a somatória do seu pecado e compara ao único pecado cometido pelo seu irmão contra você. Se todos os teus pecados foram perdoados por Cristo, como você sentirá dificuldade em perdoar o pecado cometido pelo teu irmão contra você? Então Cristo coloca esta forma, né, de motivação. Quando nós olhamos para essa realidade, nós vemos que, na verdade, diante do perdão que recebemos, temos sim que ceder perdão àquele que nos ofende, ok? Então é isso que temos observado. Então, Cristo inclusive diz, aquele que não perdoa aos seus irmãos as suas ofensas, também eu não lhe perdoarei. Então, onde a pessoa coloca sua salvação em grande risco quando nega perdão a um seu irmão. Tem que ser muito refletido em relação a isso. Então, para mim, esse texto
ele é de fato o estudo de caso que nos conduzirá corretamente a uma análise dentro dessa questão da ética social cristã. Tá? Então fala aqui, ó, a verdadeira humanidade e a ética. O que ele diz a respeito? O desígnio do Evangelho é que os homens venham a ser transformados segundo a imagem moral e metafísica do Senhor Jesus Cristo. Metafísica, acima da física. Não a questão da aparência física de Cristo, mas a questão metafísica, espiritual, ok? Uma questão que ultrapassa o tempo e o espaço, tá certo? Está ligada àquilo que Cristo é em essência, tá certo? Espírito. Então temos aí a necessidade de absorver isso e nos tornar a imagem de Cristo. Sendo você da raça, etnia, ou estando no tempo em que estiver, ou no lugar, espaço geográfico em que habitar. Você tem a possibilidade, o dever de ser a imagem de Cristo Jesus onde você está. Tornar-se a imagem de Cristo. Tá certo? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, como diz o apóstolo Paulo, de uma forma muito tranquila. Então vejam. A imagem metafísica do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Cita aqui Romanos 8:29, 2 de Coríntios 3:18. Cristo é o homem ideal. A vida que ele viveu fornece-nos um exemplo do tipo de conduta ideal que ele requer de nossa parte. Ele nos legou o seu exemplo e os seus ensinamentos. Assim sendo, nós temos o referencial máximo. Nós temos o paradigma. Então, o nosso paradigma não são grandes homens do Evangelho, grandes personagens da história, grandes líderes, grandes pessoas que dão títulos grandes a si mesmos. Não são a referência, não são o ideal, não são o paradigma da nossa ação. Nós temos somente um exemplo máximo, que é sim o referencial para toda e qualquer pessoa, que é o referencial a partir do qual ele vai pautar a sua ação, tentando se aproximar o máximo desse referencial, tentando se aproximar o máximo deste exemplo. Então, Cristo Jesus é o exemplo máximo para todos os cristãos. Então, a sua ética, onde estiver, terá sim que ser pautada e precisará sim absorver o exemplo de Cristo. Como ele poderá representar Cristo na sua ação? Como Cristo será representado na sua decisão, na sua atitude, no seu comportamento? O que a sua vida fala em relação a Cristo Jesus, tá certo? O quanto Cristo é demonstrado por meio da sua vida. E assim, a partir desta consciência, isto vai interferir em toda a sua ação na sociedade. É aquilo que eu falei. É uma lei que vai interagir com ele a priori e não a posteriori. Porque antes da tomada de decisão, antes da ação cometida, antes da palavra pronunciada, antes de determinada ação praticada, ele olhará para si mesmo e dirá: o que isso dirá em relação a Cristo Jesus? Como Cristo Jesus será visto em mim a partir dessa decisão, a partir desta ação, a partir dessas palavras. Tá certo? Então, ele olhará sempre para o testemunho que ele dará em relação ao Senhor Jesus Cristo. E essa será a direção da sua ação, tá ok? Esse será o direcionamento da sua ação. Tarefa da ética social cristã: revelação e observação. A análise ética social cristã avança numa dialética entre a revelação, a palavra de Deus, de cima, e a observação, experiência, de baixo, o que chamamos de mística vertical e ética horizontal. Um realismo social deve sondar abaixo dos problemas da superfície para chegar a um discernimento correto das forças e problemas fundamentais da nossa sociedade. Qual é o arcabouço e quais são as correntezas principais que jazem imediatamente abaixo da superfície dos eventos e dilemas atuais. Ao mesmo tempo, a análise e o discernimento são orientados pela revelação bíblica, pela palavra de Deus. Então ele usa aqui duas colocações. Primeiro, a dialética, e depois o contraste entre mística vertical e ética horizontal. Na questão dialética, você tem tese, antítese e síntese, tá? Então você tem a tese primordial, você tem a antítese, né, que se coloca aí contra a tese, né? Então um contraponto, né, à tese, e você vai tirar a média das duas produzindo a síntese, que tenta fundir então, né? Então você vai ter elementos desta e elementos daquela.
Então veja, colocando este raciocínio, mas com muito cuidado, porque essa questão dialética é perigosa, não pode ser mal compreendida, né? Em relação à sua influência, a maneira como ela será trabalhada, nós temos a questão do mundo espiritual e do mundo físico, tá ok? Então, o que podemos chamar de dialética nessa situação, tá certo? Nessa vivência. Nem tão céu, nem tão terra. Nem tão espiritual, nem tão carnal, ok? Porque se ele for totalmente espiritual, ele não será mais um ser humano. Ele será um ser angelical. Um ser não mais físico, mas sim totalmente espírito. Sendo que isso estará em contradição com a sua realidade. Ele não é um anjo, ele não é um espírito, ele é um homem. Ok? Então ele não poderá também ser somente terra e abandonar totalmente a questão espiritual e pensar que está desvinculado dela. Porque sendo assim, ele se verá preso aos seus vícios, à sua concupiscência, ao seu pecado. Ele não estará mais no âmbito de comunicação com Deus, mas estará imerso dentro da sua condenação, na qual já estava, na verdade, né? Então, ele precisa sair dessa questão carnal, física, principalmente naquilo que for condenado pelo âmbito espiritual, ok? Então, o âmbito espiritual vai reger a sua vida, mas não vai arrancá-lo da terra e transmiti-lo e transferi-lo para uma nuvem. Não, o âmbito espiritual, tá certo? O mundo, o reino de Deus, vai ser implantado nele para ser vivido aqui. E aonde haverá esta fusão, esta dialética entre céu, terra e humano, o ser humano. Ele viverá a sua vida humana pautado por um relacionamento íntimo com o Espírito, com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Andeis conforme a lei do Espírito e não cumprireis a vontade da carne. Não diz que você vai deixar de ser carne. Não diz que você vai deixar de ser um ser humano. Vai dizer que você não cumprirá a vontade da carne, ou seja, as concupiscências carnais. Você vai viver como ser humano, mas um ser humano em santificação. Então você vai interagir com as pessoas, você vai conversar com elas, você vai utilizar os serviços, você vai prestar o seu serviço também, você vai aproveitar o lazer, você vai cumprir as obrigações, mas sempre pautado por uma influência que vem da parte do Espírito Santo de Deus, andando conforme a lei do Espírito Santo de Deus. Assim você vai promover essa questão na qual vem o mundo espiritual que está sobre você, uma vez que você é templo e morada do Espírito Santo de Deus, então você tem dentro de si, não como os escribas e fariseus, ossos e coisas podres. Você tem o Espírito Santo, você é templo e morada. Então dentro de você tem o Espírito Santo de Deus. E fora de você vai haver o reflexo dessa influência benéfica, ok? Qual será o reflexo? As escolhas que você vai fazer ao se guiar na sua vida humana. Então, como Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. E aonde entra? Nem tudo que é legal é moral. Então, onde diz, tudo me é lícito, ou seja, legalmente não há problema algum. Posso fumar, posso beber, posso me valer de uma prostituta, posso gastar minha vida com tolices, né? Desde que eu pague minhas contas, atenda as minhas obrigações, tudo bem, então é legal. Ninguém vai condenar você juridicamente. Só que nem sempre porque é legal é moral. Então veja, moralmente, e aí onde entra, que moral é essa? A moral cristã, fundamentada em quê? Na Bíblia Sagrada, tá certo? Prestando obrigações a quem? Obedecendo a quem? Ao Senhor Deus, que trouxe essa revelação. A partir desse contexto, Paulo diz, nem tudo me convém. Está aí, está disponível, mas não me convém. Convém talvez a uma pessoa perdida no pecado, condenada, que está caminhando para o inferno. Convém talvez a ele, mas não a mim, que sou santo. Ser santo no sentido de ser separado, exclusivo para Deus. Então, não convém ao homem de Deus. E o homem de Deus torna-se sal da terra. Uma vez que ele faz boas escolhas, ele diz, não, escolho o bem, escolho aquilo que é aprovado, escolho aquilo que é louvável, rejeito aquilo que é mal, rejeito o que é pecaminoso, rejeito o que é injusto. Ele torna-se sal. Mesmo que alguém escolha essas coisas prejudiciais, a sua não escolha é uma denúncia contra aqueles que
escolhem viver dessa maneira, tá certo? A sua não prostituição é uma denúncia contra os que se prostituem, ok? Então ele é sal da terra e ele é luz do mundo, porque ele possa ser referência para os demais, tirando muitas pessoas daquela forma de vida e atraindo para a sua forma, uma vez que ele se torna a referência para estas. Ele rejeita esses males, ele vive pautado pelo Espírito Santo de Deus, escolhendo o que é bom, e ele vive bem, tá certo? E torna-se referência para que outras pessoas abandonem essa vida de destruição e também andem conforme ela está andando. Ele é sal e ele é luz, veja só. E aí ele fala dessa questão da dialética, aí fala da questão mística vertical, relacionamento com Deus, tá certo? Porque esta vai ser a fonte. Sem esta fonte abundante de um relacionamento íntimo com Deus, sem um amor a Deus como influência máxima para esta ação, será impossível viver dessa maneira. A lei de Deus só é pesada para quem não tem comunhão e intimidade com Deus. Para quem tem intimidade com Deus, é coisa que é básica para ser cumprida, para ser realizada. Aí é onde entra a mística vertical, que vai alimentar essa ética horizontal. A mística vertical é o relacionamento com Deus, que é a fonte para uma ética horizontal, um relacionamento correto com as pessoas, tá ok? Então temos essa questão da verdadeira humanidade, a revelação e a observação. Partimos aí para a questão da criação. Aí ele fala: teologicamente falando, boa parte da ética social e tradicional tem sido formada por apelos a ordens de criação, esferas ou mandatos, as ordens da família e do casamento, da política e do Estado, do trabalho e da economia, e às vezes até mesmo outras têm sido compreendidas não somente por referência à revelação bíblica, como também ao bom senso, à razão e à lei natural. Cada ordem ou esfera tem seu próprio propósito distintivo e seu arcabouço ético correspondente. Todas as ordens estão debaixo da soberania de Deus. Todas as ordens estão debaixo da soberania de Deus. Críticos desta posição têm argumentado que, primeiro, vivemos num mundo caído em que os apelos a uma criação já perdida são mal orientados e, segundo, a própria Bíblia raramente ou talvez nunca desenvolva uma ética da criação. Quer a ética social esteja fundamentada basicamente sobre ordens da criação, quer não, certamente elementos da revelação bíblica sobre a criação continuam a ter importância para a ética social cristã. Gênesis 1 e 2. O bem ético é definido pela vontade, palavra e obra de Deus. Pretende-se que a humanidade seja uma co-humanidade, uma participação social e alegre de seres humanos diante de Deus. Não é bom que o homem esteja só, por exemplo, né? Um conceito positivo da política e do Estado percebe que estão arraigados na natureza social da humanidade, criada e subentendidas por esta. O casamento é implicitamente monógamo e caracterizado por ser uma parceria diante de Deus. O trabalho é fundamentalmente uma questão de criatividade, a imagem do Criador e de mordomia, lavrar a terra e subjugá-la. Então veja, nessa questão de criação, você tem as bases para a formação, tá certo? De todos os parâmetros que regerão as instituições mais importantes da sociedade. Então você tem a criação de Deus, ou seja, uma vez que há consciência de que o mundo, e não somente o mundo, mas as pessoas são criaturas de Deus, não haverá, ou pelo menos haverá uma coibição para que pessoas julguem a si mesmas tão importantes que possam ser donas do destino de outras pessoas, ou donas da vida de outras pessoas, porque a criação não pertence a ela, não foi ela não é o Criador, ok? Mas sim Deus. Então, Deus é o Criador, então toda a vida pertence a Deus. Então você tem aí, a partir do entendimento desta verdade, você tem um elemento que é coibidor em relação a esta ideia equivocada e destrutiva de que um homem pode se valer, tá certo? Pode dispor de qualquer forma, de uma maneira irresponsável, em relação à vida dos demais. Tá certo? Pode usurpar a sua vida.
Não pode, uma vez que a verdade é que Deus criou todos os homens, sendo todos então pelo menos criaturas de Deus, tornando-se então filhos de Deus por meio da adoção em Cristo Jesus, mas são pelo menos todos criaturas de Deus, sendo Deus o autor, o dono da vida. Então veja, a questão básica, Deus criador. Outra questão, família, né, conforme colocado na Sagrada Escritura, a família que é uma parceria diante de Deus, a célula mãe da sociedade, o valor intrínseco da família, tá certo? Então a família tem um valor em si mesmo, um valor inato, ok? Sendo assim, a família torna-se autoridade, inclusive a máxima autoridade, a primeira autoridade, que antecede a autoridade escolar, que antecede a autoridade das universidades, a autoridade das instituições do Estado, da polícia, do governo, da Câmara, ok? Então a família antecede todos eles e, na verdade, ela prepara o cidadão que vai interagir neles, capacitando-o ou não para essa interação, tá ok? Então a família torna-se uma instituição base, a célula mãe da sociedade, a partir dessa noção de criação.